Você já fez a sua inscrição para os chamados para fora? Precisamos fazer. Será um tempo muito especial. Tempo muito bom. Será um tempo maravilhoso. Demais de Deus para nós. Nós cremos, queridos, que será um divisor de águas este evento, chamados para fora. Nossa ministração é processos de morte que geram vidas. Você pode repetir? Diga: processos de morte que geram vidas. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler? João no capítulo 11. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glorificado seja o nosso Deus para todo sempre. Diz assim, 11, versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus recebeu a notícia que seu amigo Lázaro morreu. Queridos, nós temos uma história muito interessante aqui. Jesus está distante dessa região onde mora Lázaro e suas irmãs. E é interessante que eles mandaram avisar Jesus que Lázaro estava doente. E Jesus não foi. Depois chega a notícia que Lázaro morreu. E aí Jesus disse que essa doença não era para a morte, mas era para glorificar a Deus. Agora imagina a cabeça de Marta, de Maria, que assim como eu e você, né? Quando pede uma ajuda espiritual, espera que ela aconteça. E de repente Jesus não foi. Recebeu a notícia que ele estava doente, não foi. Lázaro morreu, ele não foi, nem no velório. Nem no velório ele foi. Não, imagina, o pastor Jesus foi chamado porque Lázaro estava doente e era amigo, hein? Imagina se não fosse amigo. Estava doente e ele não foi. Morreu, não foi fazer o velório. Qual seria o comportamento meu e seu? Não volto mais nessa igreja. Imagina. E Marta, né, a mais esquentada, eu creio que Marta devia ser pequenininha, porque o coração é perto da mente, né? As pequenininhas são esquentadas rapidinho. O marido que tem uma mulher pequena sabe como é que é. Queridos, Marta foi encontrar Jesus no trevo, não esperou chegar em Rolândia. Lá no trevo, lá no cruzamento da BR, ela já estava lá. Agora é tarde. Já faz 4 dias que ele morreu. Eu vi no WhatsApp e a mensagem chegou, ficou azulzinho. E o senhor não respondeu. Mandei mensagem e eu vi pela internet que eu estava curando, poderia ter vindo curar aqui e não veio. Ela nem esperou Jesus chegar na cidade. Já chegou soltando os cachorros. E aí, quando ele chega na cidade, fala: eu quero falar com a Maria. Chama a Maria. Achou que a Maria ia pegar leve, né? Maria era mais espiritual, né? Aquele cocão. Maria chega e fala: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não recebeu o nosso recado? Não recebeu nosso pedido? Agora, onde colocaram ele? Vamos lá. E Jesus vai. E quando eles chegam lá, Jesus fala: tira a pedra. Falou: Senhor,
Não, agora é tarde. Já fazem 4 dias, já cheira mal. Agora não adianta. Queridos, o que isso mostra é que eu e você, nós queremos as coisas do nosso jeito, na nossa hora, da nossa forma. E a maioria de nós criamos o nosso Deus do jeito que nos agrada, do jeito que nos interessa. Se Ele faz dentro do que eu creio, dentro do que eu peço, dentro do que eu espero, Ele é maravilhoso. Se Ele não faz na hora que eu peço, do jeito que eu peço, como eu quero, que Deus é esse que não responde? Que Deus é esse? Esse é o Deus que você criou. Não é o Deus criador do céu e da terra, que pode todas as coisas. Nós criamos um Deus pessoal, confortável para nós, controlável. O primeiro povo que teve essa experiência foi Israel. Eles saem do Egito, Moisés leva eles até o monte onde ele teve o encontro com Deus. Ele leva eles lá também, e lá nesse monte eles são convidados a ter uma experiência com Deus, mas eles não querem. Ele diz: não, fala o Senhor contigo, e o que o Senhor trouxer para nós, Moisés, está tudo certo. Eles não quiseram. Não é porque eles não amavam a Deus, é porque eles tinham medo do pecado que estava dentro. Eu e você não nos jogamos mais em Deus, porque o pecado de estimação impede. O nosso pecado de estimação impede de experimentar mais profundamente de Deus. E o que eles fazem quando Moisés começa a demorar? 40 dias e Moisés não volta. Eles chamam Arão. Arão também era para ter estado lá e não estava. E eles falam: olha, não sei o que aconteceu com aquele Moisés que nos tirou do Egito. Não foi Deus que tirou do Egito, agora foi aquele Moisés. Já viu isso quando você não está bem? Fala: ora para o teu Deus então, vê se ele faz alguma coisa. Porque tipo assim, o meu não resolveu. Meu Deus pessoal, que eu desenhei. E aí Arão cai na história deles. Por quê? Pede ouro, eles trazem o ouro, e ele manda esculpir um bezerro de ouro. E pela primeira vez, eles não dão a esse Deus o nome dos deuses de onde eles saíram. Eles dão a esse Deus o nome de Deus. Só que eles chamam de Yahweh, o Deus que uma seita usa em agora, para aquela imagem que criaram. E é interessante que por que Arão faz esse Deus a essa imagem? Porque ele tinha 80 e poucos anos do Egito, aonde ele conviveu com deuses, imagens de animais, imagens de coisas. Sabe por quê, queridos? Porque ele não teve um encontro com Deus, e ele não poderia colocar Deus de outra maneira. O Deus que ele conhecia era o Deus das circunstâncias, o Deus daquele povo, o Deus daquela cultura, o Deus que aquele povo pregava, ensinava e adorava. Era o Deus que Arão sabia quem era. Não tinha tido experiências profundas com Deus, porque se ele tivesse tido encontro com Deus no monte, ele não estaria fazendo o que fez. E aí o povo faz o Deus que interessa. O Deus que nós criamos atende o que nós pedimos. O Deus que nós criamos atende o que nós pedimos. Mas o Deus que quer nos levar a processos de morte, para que possamos nascer, para cumprir propósitos eternos, esse Deus criador do céu e da terra, você precisa ter uma experiência com Ele. Você não pode viver da experiência que te contam, que te falam. Você precisa experimentar esse processo de morte, para que você viva o sobrenatural de Deus. Só quem teve experiências com Deus pode falar desse Deus de uma forma tremenda e maravilhosa. Jesus estava dizendo para aquele povo:
Eu não queria manifestar a unção de cura. Meu Pai preparou para manifestar uma unção de ressurreição. O que Deus quer fazer na sua vida é muito maior do que o que você pede. Então calma, muita calma nessa hora. Deixa o trabalhar de Deus. Quando Deus demora, não é porque Ele está trabalhando na resposta. Quando Deus demora, Ele está trabalhando em você, para que você saiba usufruir do milagre e da bênção. Quando o nosso milagre é demorado, é porque Deus quer nos preparar para desfrutar daquilo que Ele está fazendo. Então eu e você precisamos nos jogar em Deus e permitir processo de morte, para que Ele possa ser glorificado e honrado nas nossas vidas. Jonas tem uma experiência de processo de morte. Jonas recebe uma palavra para ele ir até Nínive e pregar uma mensagem de arrependimento, porque em 40 dias Deus ia destruir aquela cidade. Uma cidade de aproximadamente 120 mil habitantes. E a história de Jonas, porque Jonas não quer ir. Queridos, o povo da Síria, de Nínive, era um povo guerreiro, sanguinário, endemoniados. Eles já tinham produzido muito sofrimento com o povo de Israel. Quando eles conquistavam, eles dizem, a história diz que eles colocavam anzóis na boca das pessoas e arrastavam pelo chão, e iam se esfolando, se machucando, despedaçando. Quando eles conquistavam e matavam os homens, e muitas vezes antes de matar, eles estrupavam as esposas na frente dos seus maridos, para causar dor, para causar sofrimento. As grávidas eles abriam ainda vivas, retiravam as crianças e eles sacrificavam aos deuses deles os fetos, independente do tamanho. Eles eram destruidores, sanguinários, horríveis. E Jonas sabia disso. E quando Deus falou com Jonas, eu vou destruir ele, yes. Mas Deus fala, você vai pregar. Ele fala, não, a gente já não gostei. Eu conheço esse Deus. Vai que alguém se arrepende. Não, não vou. Vou esperar ele destruir. Depois a gente se acerta. Vou conversar com ele. Depois que ele destruir, nós conversamos. Não vou. Eu quero mais que eles explodam. Queridos, e ele não vai. Ele não vai porque ele queria que aquela palavra se cumprisse sobre aquela cidade, que aquela cidade deixasse de existir, fosse destruída. Isso é o que ele queria, e por isso ele decidiu não obedecer. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: muitos de nós falamos não quando Deus traz uma estratégia, porque não queremos pagar o preço, porque nós não queremos ver acontecer daquela forma, e por isso desobedecemos, e por isso criamos 1000 estratégias. Mas quando ele foge, Deus entra na jogada, manda uma tempestade. Ele tinha que ir para Nínive. Ele chega no porto, no cais, em Jope, hoje Tel Aviv, cidade política de Israel. Ele chega e diz, qual o primeiro navio que está saindo para cá? Tem um saindo agora para Tarsis. Partiu, já era. E entra naquele navio. E Deus manda uma tempestade, e a coisa está pegando fogo. O pessoal chega lá, ele está dormindo. Fala, cara, você está dormindo? Olha o que está nos acontecendo. A situação é assim, 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 assim. Quando a gente não está bem com Deus, nós não queremos falar com Deus. Quem já teve essa experiência? Eu já tive, muitas vezes. Estou chateado, não me respondeu, né? Tem aquele Deus pessoal que sempre me agrada, agora ele não está legal comigo, eu também não estou bem com ele. E aí eles lançam sorte, a sorte cai nele, e ele confessa, realmente eu sou o problema. Era para eu estar indo para Nínive, estou indo para outra região, porque não quero aquele povo restaurado, não quero aquele povo curado. Vai que eu pregue, ele se arrepende. Eu quero mais é que Deus destrua tudo aquilo. E ele fala assim, não vou, me joguem no mar, porque o problema sou eu. Preferiu morrer do que obedecer.
preferiu sacrifício do que obediência. Prefere experimentar o sofrimento do que dizer: sim, Senhor, eu quero te agradar. E quando ele é jogado, não sei se foi uma baleia, um tubarão, um grande peixe, aí a Bíblia diz um grande peixe, engoliu. E no processo de morte, do ventre da baleia, do peixe, não é uma baleia, é um peixe, do ventre do grande peixe, num processo de morte, ele clama ao Senhor. Jonas no capítulo 3, ele clama ao Senhor, ele busca ao Senhor, e Deus escuta e faz um milagre. E o peixe vai e joga ele na praia. Queridos, quando nós enfrentamos processos de morte e permitimos o agir de Deus, vidas são geradas. Ele prega para aquele povo, desde criança até o rei, se arrependem, vestem-se de saco e cinza, apregoam um jejum, ninguém bebe, ninguém come, nem os animais vão se alimentar, porque nós queremos que Deus perceba o quanto estamos arrependidos. E 120.000 pessoas se rendem ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores, porque alguém aceitou o processo de morte, mas permitiu o sobrenatural de Deus. Queridos, isso é maravilhoso, maravilhoso. O que existe na tua vida que precisa experimentar o poder da ressurreição? O que existe na tua vida que precisa morrer para que possa nascer propósitos em Deus, destinos em Deus, chamados em Deus, transformações em Deus, milagres em Deus, curas em Deus? O que precisa morrer? O que precisa parar? Sabe, queridos, Paulo tem uma experiência muito interessante. Paulo, ele perseguidor da igreja. E quando ele está num processo de perseguição, cego por justiça, cego por vingança, ele tem um encontro com Jesus. Jesus para, a luz de Jesus cega aquele homem, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu? Eu sou Jesus crucificado, mas que ressuscitei, estou vivo, e você persegue a minha igreja. Queridos, aquele homem estava movido por religiosidade. A maioria de nós somos movidos pela religião. Não somos movidos por um relacionamento com Jesus. Não somos movidos por um relacionamento com o Espírito Santo, onde recebemos direção, orientação, recebemos estratégias, recebemos orientação sobre os passos, sobre a agenda do Espírito Santo. A maioria de nós somos movidos pela religião. E nesta noite Jesus está dizendo: parem, vamos mudar essa história, vamos mudar esse quadro. E Paulo passa por um processo de morte. Cego, o homem que sabia o que fazer agora precisa ser conduzido. E ele recebe uma direção: vai até a casa de Simão e espera lá. Vou mandar alguém lá falar com você. E ele vai até a casa de Simão, e por 3 dias ele enfrenta um processo de morte. A religião tinha que morrer no coração dele, para que pudesse nascer o apóstolo Paulo. A religiosidade tinha que acabar dentro dele, para que ele fosse cheio do Espírito Santo. A maioria de nós, quando nos libertarmos da religiosidade,
nós vamos nos mover em Deus de uma forma impressionante. Impressionante. Deus quer nos libertar desse processo de morte da religiosidade. Queridos, Paulo experimentou, e por 3 dias e 3 noites ele esteve cego, completamente cego, vivenciando um processo de morte. Eu tenho certeza que na cabeça dele estava: eu poderia ter morrido, ele me permitiu viver, eu quero mudar tudo. Eu e você poderia ter morrido em muitas situações, mas Deus permitiu viver. Nós estamos orando por um sobrinho, 49 anos, sofreu um acidente gravíssimo, quebrou os 2 fêmures, quebrou a clavícula, deslocou o pulmão. O que parecia ser só quebraduras, de repente apareceu o problema no pulmão, uma embolia. Foi controlado, foi para a UTI. E aí ele começou um processo de se despedir. O filho, que tinha mágoa dele em algumas razões, foi lá pedir perdão. Se abraçaram, choraram. Ele deu orientação para o filho para cuidar da empresa, porque eu estou indo, eu desisti de viver, não quero mais, eu estou indo embora. Ontem isso. Os filhos foram lá, se despediram. Minha irmã se despediu dele, meu cunhado. E de repente hoje ele experimenta um processo de melhora e foi para o quarto. Nós não sabemos o que Deus quer para a vida dele. Eu sei que Deus está dando a ele uma nova chance. Um rapaz que já se jogou em Deus muitas vezes, tem um coração desprendido assim absurdo. Já doou carro para a igreja em manhãs missionárias, já doou moto. Uma vez tinha 35 mil na poupança, numa manhã missionária decidiu, deu todos 35 mil. Já foi bem sucedido, já quebrou, já levantou, já quebrou umas 3 vezes. E agora estava num processo de conquista de novo. Muito aberto para Deus, mas com um vício horrível na vida, que sempre põe ele para baixo. Mas estranhamente teve uma melhora surpreendente e hoje foi para o quarto. Nós estamos orando para Deus fazer o melhor na vida dele. Talvez esse processo de morte seja para nascer um homem de Deus livre do vício, completamente rendido ao Senhor, para fazer diferença, porque é muito jovem, 49 anos, é muito jovem. Queridos, assim como Paulo se desvencilha da religiosidade, fica livre da religiosidade e nasce um apóstolo, nasce um homem desejoso de conhecer Jesus, de conhecer a Deus em níveis mais profundos, e ele experimenta níveis que nenhum outro na história, nem antes nem depois dele, experimentou, de revelação de Deus. Algo surpreendente, porque enfrentou um processo de morte, queridos. 3 dias e 3 noites. Tem mais alguém que experimenta um processo de morte? Esther. Esther está no palácio, deslumbrada com a riqueza, com o luxo, com as especiarias, a quantidade de homens e mulheres para servir. E ela esquece da missão. E Mardoqueu chega para falar com ela, diz que é urgente, ela nem vai. Ela manda roupa, manda comida. Quando nós não estamos atentos, nós só servimos coisas materiais. E Mardoqueu disse: pode levar isso de volta. Diz para ela que é muito sério o que aconteceu, o que está acontecendo, que talvez seja para isso que Deus colocou ela dentro do palácio. Manda ela vir aqui que eu preciso falar com ela. E Mardoqueu conta o que está acontecendo, e cai a ficha dela, que estava tão maravilhada com a riqueza, com a pompa, com o luxo, e cai a ficha, e ela decide entrar em jejum por 3 dias e 3 noites.
nem eu, nem meus servos e nem minhas servas vão comer durante esses dias. Nós vamos nos render diante do Senhor para que Ele mostre para nós como agir. E era um processo de morte, porque chegar na presença do rei sem ser convidado, ela poderia morrer. Mas quando nós entendemos o que Deus tem para nós, nos livramos de coisas passageiras, nós corremos riscos para conhecer o que Deus tem. E ela enfrenta essa situação. E Deus usa Esther de uma forma impressionante, impressionante, maravilhosa. Processos de morte que geram vida. O que tem que morrer em você para nascer um apóstolo? O que tem que morrer em você para nascer um profeta, uma profeta? O que tem que morrer em você para nascer um pastor, uma pastora? O que tem que morrer em você para nascer um profissional muito bem sucedido, mas cheio do Espírito Santo de Deus? O sucesso na empresa, na medicina, no direito, o sucesso como engenheiro, como eletricista, não te impede de ser um grande homem de Deus. Não te impede de ser uma grande mulher de Deus. Não te impede de ser frutífero na casa do Senhor. Se você olhar para as igrejas que têm sido sucesso de crescimento, lá tem médicos, advogados, empresários, lá tem eletricistas, encanadores, pedreiros, supervisores de grandes redes de célula. Porque nenhum sucesso é impedimento para fazer a obra de Deus, quando Deus é prioridade nas nossas vidas. Nenhum sucesso. Quando o sucesso diminui o seu tempo com Deus, cuidado com esse sucesso. Muito cuidado. Porque nenhum sucesso, nenhum, pode impedir o teu crescimento em Deus. E você se jogar em Deus e cumprir uma agenda do que Deus tem para você. Nenhum. Absolutamente nenhum. Nós vemos isso, queridos, na vida de Daniel. Quando as portas do palácio se abrem para Daniel, ele não fechou a janela por onde ele via e falava com Deus. Diferente de muitos, chegou o luxo, chegou a riqueza, chegou a alimentação farta, chegou a prosperidade, usava e abusava de direitos fantásticos dentro do palácio, mas isso não impediu dele manter a janela aberta em direção de Jerusalém, e 3 vezes por dia ele buscava o Senhor. E Deus faz dele um instrumento maravilhoso para aquela nação. Nenhum sucesso pode impedir nosso crescimento em Deus, nós nos lançarmos em Deus. Absolutamente nenhum. Queridos, fiquem em pé. Pessoal do louvor, por favor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, Jesus diz: remova a pedra. As irmãs que estavam mordidas falou: agora? Depois de 4 dias? Jesus disse: tira a pedra. Quando eu e você tiramos a pedra, Ele entra com o sobrenatural. Quando eu e você tiramos a pedra, Ele faz o que é necessário. Ele faz o que é necessário. Quando nós decidimos tirar a pedra, Deus tira Israel do Egito. Mas quando Israel está no Monte Sinai, lugar de ter um encontro com Deus, Deus diz: agora é vocês que precisam tirar o Egito de dentro de vocês. E eles são reprovados, e eles não passam. Eu e você fomos tirados do mundo e fomos colocados dentro da igreja, não o prédio, o corpo de Jesus Cristo, a igreja invisível.
E agora é eu e você que temos que tirar o mundo de dentro de nós. Que pedra você precisa remover? O que te atrai nesse mundo que precisa ser tirado? O que chama a tua atenção nesse mundo de drogas, de vícios, de porcaria que te prende? Essa é a pedra e é você que tem que tirar. E é você que tem que decidir: eu quero ser livre desse lixo, eu quero ser livre da pedra da pornografia, eu quero ser livre da pedra da fofoca, da pedra da mentira, da pedra do suborno, da pedra do engano, da pedra do adultério, da pedra do medo, da pedra da depressão, da pedra da doença, da pedra da angústia. É você que precisa decidir, querer ser livre e falar: no que depender de mim, esse mal não vai prevalecer. E quando nós tomamos essa atitude, ele entra com o sobrenatural. Aí ele vai dizer: João, para fora; Pedro, para fora; Paulo, para fora. Ele nos chama para fora. Vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos ao Senhor, eu te convido a sair do teu lugar e ter uma experiência com o Senhor nessa noite.